Então é o seguinte, fungo tem uma parte um pouquinho mais específica voltada para ele, porque não conseguiram entrar muito num consenso do que é fungo, se é animal, se é planta, se é... o que é. A discussão é sobre fungo, se é serovírus, não, é vírus, né? Não, isso é vírus, né? Mas o fungo, eles ficaram meio que num meio termo ali, então tem um reino para ele, que é o Reino fungo, tá? Fungo, e já vou explicar o porquê disso, né? Eles podem ser ou uni ou pluricelulares, tá? Então, fungo pluricelular, você tem aqueles fungos tipo, grandes assim, né? Pode, na verdade, não necessariamente grandes, né? Pode ter cogumelo também, que é fungo, mas tem alguns fungos que são tipo gigantescos assim. Inclusive, o maior ser vivo da Terra é um fungo, tem tipo quilômetros de extensão assim. Não sei se considera muito ou não, mas é eucarionte, então a célula do fungo tem núcleo definido, tá? Daí você tem que ele também é heterotrófico ou heterótrofo, tirando caneta. Ou seja, ele não produz o próprio alimento, ele não faz fotossíntese, né? O que você tinha perguntado ali antes, né? O que produz o próprio alimento é autótrofo. E daí ele tem glicogênio como reserva de energia. E daí, por fim, a parede celular dele é feita de quitina. Que a Tânia falou merda na aula, falou que quitina era proteína, não é? Quitina é polissacarídeo, carboidrato, tá? Inclusive é a mesma composição de exoesqueleto de artrópode. Então você tem tipo, aquela partezinha, o esqueleto de fora de aranha, de insetos, assim, é de quitina, tá? E isso daqui aproxima muito mais fungo de animal do que de vegetal, porque a célula dele é uma célula eucariótica, então parecida com a nossa célula. Daí você tem que eles são heterótrofos, então eles não produzem o próprio alimento, parecido com a gente. Eles têm glicogênio como reserva de energia, tá? Então, assim, aproxima muito mais isso de animal, que tem glicogênio como reserva de energia, do que plantas e outras coisas assim. E daí uma parede celular de quitina. Pra que esse glicogênio? Como reserva de energia. Pra quê? sei lá. Reserva de energia. Você armazena ele pra quebrar ele e fazer energia. Não, tá, mas não tem nada a ver com ele ser heterótrofo, né? Tá. Não tem a ver uma coisa com a outra, diretamente não. Não, tá. Tipo, Tá relacionado tem com a relação. ATP, né? Oi? Tá relacionado com a ATP, né? Tá? Tem, aham. É porque um glicogênio, quando você tem um ciclo ali do glicogênio, você vai quebrar ele e vai produzir energia, né? Então você armazena glicogênio como reserva e você faz por respiração. E daí você vai quebrar ele e usar ele como forma de energia, né? E de volta por cima, isso muito mais de animal do que de planta. Tá? Planta, ela vai lá, faz a fotossíntese e... Bom, enfim, Por fotossíntese isso que não é vai tipo nisso, não. indefinido, assim, do que ele é? Os fungos? Então, mais ou menos isso. Eles não definem, tipo, isso aqui é planta, isso daqui é animal. Senão, por isso que criaram um reino só pra ele, entendeu? Porra, Adri. Enfim, acho que ela nem viu. Não, viu sim. Tá. Então, tem algumas importâncias também, tá? A primeira delas é a importância alimentícia, que eu vou começar, tá? Importância para dentro de indústria de alimento. Então, fungo faz fermentação, em alguns casos, tá? Então, fermentação alcoólica. Esse tipo de fermentação vai servir para produzir pães, para produzir bebidas alcoólicas. E você tem... Queijo. Queijo, não? Também. E você tem os fungos para a produção de queijo. Então, por exemplo, queijo gorgonzola, queijo roquefort, essas paradas, produzido por fungo, tá? Então essa aqui é a principal importância alimentícia dela. Daí,
você tem associação mutualística também, tá? Com raízes de plantas. Eles vão ficar ali junto com as raízes, eles formam uma coisa que chama micorriza. Corrija. Essas micorrizas, eles vão pegar um pouco dos nutrientes ali e elas vão facilitar que a raiz absorva os nutrientes do solo também. Então é uma associação mutualística, né? Os dois se beneficiam. E daí você também tem algumas ações parasitárias, que daí a gente vai entrar em doença, mas eu já falo disso. E daí isso daqui que está nos critérios, que seria importância médica. O fungo, alguns fungos são responsáveis por produzir antibiótico, tá? Então, por exemplo, a gente tem o caso da penicilina. Penicilina foi o primeiro antibiótico que já descobriram, foi o Fleming, né? O Fleming, ele estava estudando bactéria, estudando estafilococo, eu acho, e daí teve um dia que ele viu que as bactérias dele, a colônia de bactérias dele, estava infectada, dizer assim, por fungo. E daí aqueles fungos, eles liberavam uma toxina que matava as bactérias, né? Eles secretavam um negocinho lá que matava as bactérias. E daí o nome desse fungo era Penicillium, o nome científico do fungo, Penicillium alguma coisa. E daí ele pegou e deu o nome do antibiótico de penicilina, foi o primeiro antibiótico que já descobriram, tá? Então, como importância médica, você tem a importância de fungo como produtor de antibiótico, tá? E daí, por fim... De antibiótico? Oi? De antibiótico? Você falou? Quero isso. Tá com seu suave. Só uma parada que eu tinha esquecido, veio na cabeça agora, que eu tinha esquecido de falar pra vocês de protozoário. Não tem tanta medida profilática que nem a gente viu para vírus de vacina, tá? Tipo, doença de Chagas, não tem vacina. Malária, até tem vacina, uma vacina com um nome meio bizonho lá que a ONU começou a OMS começou a recomendar, tipo, 2021, assim, mas nada muito concreto. Então, você tem como profilaxia daquelas doenças lá, você vai ter o tratamento das pessoas, o combate ao mosquito, por exemplo, para malária, ou combate de barbeiro, mas nada muito, tipo, voltado para vacina, assim, sabe? Só que veio na cabeça agora. E daí aqui para parasitismo, quando a gente vai falar de doença causada por fungo, você tem o nome dessas doenças, de modo geral, como micoses, tá? Então, vírus causa virose, bactéria, bacteriose, protozoário, protozoose, e fungo causa micose, tá? E daí, dentro disso, a gente tem algumas doenças um pouquinho mais específicas. Então, a Tânia, ela comentou lá de pé de atleta, né, frieira, e daí a principal delas, que ela comentou bastante, foi isso daqui, ó. Candidíase. Candidíase Essa daí é braba. é conhecida por O que é isso aí? doença do Hein? sapinho. O que é ver? Então, ela é muito comum de dar em criança, porque criança pega um monte de coisa do chão, começa a colocar na boca, e daí tá contaminado. E daí essa doença, do sapinho, ela vai causar como se fossem umas bolas, uma massa branca, assim, na garganta, na boca e um monte de coisa. Pode dar dor para engolir, saliva, um incômodo assim na garganta, sabe? De volta, atinge principalmente criança, pode atingir qualquer um, mas principalmente criança que tem mania de pegar coisa e ficar colocando na boca, tá? Então acho que isso daí seria o principal. Ela chegou a postar uns slides no Classroom de doença causada por fungo. Não vou entrar muito nisso agora, se sobrar um pouquinho de tempo depois, acho que vai sobrar, tá suave até. Daí eu comento um pouco Hoje mais foi quase metade, né?
Já foi metade, na verdade. Então a gente crê, né? Aham. Caralho. Daí. É que tem pouca gente, né? Daí. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu carrego. O que é isso, mutualismo de raízes? É onde você fica? Então, mutualismo. Ó, mutualismo, por definição, relação mutualística, é Falta- quando você tem uma relação entre espécies, uma relação entre duas espécies diferentes, em que as duas se Eu beneficiam. preciso Tá. passar no Ou então, trimestre. uma se beneficia, mas a outra não é Tá com prejudicada. 6. Né? Então, aqui no mutualismo, elas formam isso daqui que chama de micorriza. Então, o fungo se associa com as raízes de algumas plantas, tá? Eu sei quanto. E daí isso vai facilitar a absorção de nutrientes. O trimestre O fungo, de 3, ele pega alguns nutrientes, então ele vai pegar aminoácidos, alguns carboidratos, e ele vai facilitar a raiz de absorver sal mineral e água, por exemplo, Os da... dois se Não. beneficiam? Os dois se beneficiam. Que isso? Quem que é Tá. esse? Ixi, parça. Eu vou... Sei lá, pô. Foda que meu livro tá no carro. Alguém empresta um livro, daí Marcelo. eu comento em cima de algum Cabelo livro. estampado dentro. O cara tava no jiu-jitsu. Aham. Isso é o Marcelo? Esse é o Marcelo. Vocês são assim, Eu não imaginava o Marcelo assim. Eu já fiz o Marcelo, ele não era assim antes. Como não, Os cara? fungos, eles vão absorver nutrientes. Volta aí, deixa eu ver. Eles vão Ó, facilitar Marcelo. que as raízes absorvam nutrientes do solo. Tá? Eu não imaginava que assim, não. Quem segue ele? Então, vamos lá. Léo Veloso. Só comentar por cima de dois exercícios aqui. Bem no começo do ano, né? O 21 e o 22 e o 23 da página 96 ali, tá? Então, se vocês tiverem com o livro, abre lá na página 96. Daí tem algumas coisas que eu quero destacar nos exercícios. Eu não vou, tipo, fazer o exercício de verdade, assim, pra lá pegar qualquer resposta. Mas pra falar por cima de alguns pontos que eu acho importantes neles, tá? Então, ali o primeiro deles, ali na 21, na VUF, ele está dizendo assim: sua importância para a agricultura é reconhecida devido às doenças causadas em plantas cultivadas, por exemplo, milho, feijão. Você está falando de fungo, né? Milho, feijão, batata, café, algodão. Além disso, os fungos causam prejuízos na conservação de sementes. Por exemplo, o nome do bagulho que produz potentes toxinas que podem causar lesões hepáticas graves. Então, isso daqui é verdade. O fungo, ele nem sempre causa doença, tá? Mas em caso de produção, assim, você vai olhar para a agricultura, ele às vezes estabelece algumas relações que são prejudiciais para ou semente, tipo, a semente, quando você tem uma produção muito grande, elas ficam naqueles potão gigante, assim, que chama silo, aquilo lá, né? E daí, dentro daquilo ali, pode desenvolver fungo. E daí pode acabar pegando algumas sementes, pode foder um pouco da produção deles. A mesma coisa com milho, café, com algodão que ele está dizendo ali. Tá? Daí, ali na outra. Os fungos também são aliados dos interesses humanos na agricultura. É o caso da associação de fungos com as raízes da planta hospedeira formando micorrizas. É isso que É o que a gente estava falando aqui. semente. Em que os fungos obtêm nutrientes e aumentam a capacidade de absorção dos sais minerais do solo pelas raízes. Tá? Então é isso daí. Você tem micorriza, é uma associação benéfica, um mutualismo, entre fungo e raiz de planta. Então o fungo ele vai tirar alguns nutrientes dali e ele vai facilitar a absorção de nutrientes pela raiz. Tá? Daí ali na outra, doenças causadas por fungos, que são chamadas micoses, ocorrem no homem. As mais comuns são o sapinho ou a candidíase, causado por arara, e a frieira ou pé de atleta, provocado pelo outro fungo lá. Sim. Então, sim, você tem doenças causadas por fungos, que são chamadas de micoses, e daí você tem as duas doenças principais que ele falou ali, que é a frieira, que é o pé de atleta, né? E a candidíase, que é o sapinho. As principais ali, tá? Não, depois eu falo. Daí ali embaixo, na fabricação do álcool e de bebidas alcoólicas, como vinho e cerveja, é fundamental a participação dos fungos da espécie Agaricus campestris, que realizam fermentação alcoólica, convertendo açúcar em álcool etílico. Então, a afirmativa inteira, ela tá verdadeira, e isso que é o mais importante ali pra gente, de vocês entenderem que elas fazem fermentação alcoólica, que, inclusive, hoje a Tânia perguntou, o que é fermentação? O pessoal respondeu, respiração celular anaeróbica. Ela falou que estava errado, ela é burra, tá? Então aqui, fungo realmente faz fermentação. Não, porra, é sacanagem. Foi o primeiro conteúdo que a gente viu esse ano, viu? O pessoal, respiração celular anaeróbica dela. Não,
Não. Enfim, então, importância da indústria alimentícia, faz pão, tá? Ele falou ali de... Não falou. Mas enfim, fermentação alcoólica, produção de cerveja, produção de bebidas alcoólicas, o fungo realmente tem participação, tá? A única coisa que está errada é o nome do fungo, tá? O fungo que faz isso daí é aquele Saccharomyces cerevisiae, que são aquelas Tem isso? leveduras. Tem. Isso é, acho que o único fungo importante de você Escreva aí saber. pra- Mas tá errado no livro? Tá. Oi? Escreva o Não, nome. tá errado a Tá afirmativa. errado. Por causa do... Escreva o nome do que faz Eu fermentação. não sei escrever direito o nome, mas é... Sa... Nossa, eu escrevi tudo errado. Escrevi tudo errado, né? Não sei. Eu, Quem fez o livro? sei lá. É alguma coisa parecida com isso daí, mas eu não sei escrever direitinho o nome dele. Você fala. Revisão. Tá na página 94, aqui. Então, esse aqui é o único fungo que é importante vocês saberem. É o único fungo que é importante vocês saberem o Faz nome, tempo que eu não escuto. porque é o fungo que mais aparece Não escutar. em questão, assim, sabe? Em fermentação, produção de pão, em produção de cerveja, assim, é o fungo que mais aparece, que é uma levedura, tá? Agaricus campestris, não sei se é cogumelo, o que é, mas não é o fungo que é para fabricação de álcool. nome? Tá? Isso aí. Todos assim? Tem que saber Não. esses nomes? Não. O único que eu sei o nome é isso daqui, porque é o que mais aparece. Tá? E daí a última. Os fungos são enquadrados num reino exclusivo, o reino fungi, em razão de suas especificidades. Então, até que assim, sua reprodução normalmente envolve esporos, sim, como ocorre entre algumas plantas, mas armazenam glicogênio e como os animais apresentam nutrição heterotrófica. Sim. Então, sim, Mas né? não falou da reprodução. Oi? Falou da reprodução? Não falei. Inclusive, não sei se é muito importante, mas a principal reprodução do fungo é envolvendo esporo. A gente chegou a ver isso Pensável. na aula passada de biologia, eu acho, mas acho que não é nada muito importante, assim, tá? Borbons perfumes. Então, sim, o fungo ele é enquadrado Que eu não no gostava, reino pô. exclusivo, que é o reino fungo, justamente por causa das especificidades dele, né? Não tem um consenso para que lado ele tá. A maioria das características dele aproxima muito mais de animal, mas ele tem um aspecto de fungo que não é um aspecto muito que a gente conhece como animal, assim, né? Enfim, mas esse daí, a afirmativa inteira é certinho. Daí, ali na outra, ele fala um monte de coisa, dá um puta textão. O que importa é ali na 97, tá? A1. Pesquisas em biologia molecular e biotecnologia utilizam fungos porque as células procarióticas são fáceis de manipular e cultivar. Sim. Então, não. As células são fáceis de manipular e cultivar e tudo mais, São os eucariontes? só que elas Nossa, são células eucarióticas. Ah, tá. Né? É Não eucariótica. célula- Pluricelular, confunde. Então, fungo, célula, eucarionte. Nossa, daí aqui na 2. Achei que você era meu melhor amigo. Eu sou. Tá, velho. Na fabricação de pães, a fermentação alcoólica realizada por leveduras libera gás carbônico, o que torna a massa do pão aerada. O que são... Verdadeiro. Você pergunta. Não é... O que você falou no final? Massa do pão aerada. O que é? Ela é irada. Sabe uma massa aerada? De ar, assim? Tem Tipo, fofa, assim? É que isso que você falou Não tem a ver com isso. É que Sai, a pô. massa aerada, sabe aqueles buraquinhos, Molhado, aquelas coca. bolhas que ficam no pão? Então, quando o fungo ele faz fermentação alcoólica, o produto de fermentação alcoólica é álcool e gás carbônico, que é o CO2. Sim. Tá? Então, quando você está assando um pão, por exemplo, e você tem um fungo fazendo fermentação alcoólica, ele vai liberar álcool, né? Então o pão ele tem um teor alcoólico baixo, mas tem, e ele vai no meio do processo liberar gás carbônico. Então quando esse gás sai, forma tipo aquelas bolinhas do pão, aqueles buraquinhos, sabe? Então isso que é a massa aerada. Então sim, né? A afirmativa inteira é certinha. A fermentação de pão usa fungo, que são as leveduras, que é Qual o você faz? Saccharomyces cerevisiae. 97. 97. Absoluto. Qual que é o exercício? 22. Tá, é isso.
Daí na 4. A decomposição de substâncias orgânicas é realizada por algumas espécies de fungo e não é importante para os ecossistemas. Bem errado. Farso. Falso, né? Até o fim tá certo, só que é importante para os ecossistemas, né? A decomposição por fungo é importante porque quando o fungo ele decompõe alguma matéria, ele decompõe e devolve esses nutrientes para o ambiente, tá? Daí ali na 8. Os fungos não podem ser utilizados como controle biológico em lavouras porque sempre causam doenças às plantas, como as observadas em associações desarmônicas entre fungos específicos e raízes de plantas conhecidas como É tudo das micrizes. sementes? Farso. Isso é Falso. falso. Não Isso é necessariamente, mas você pode Tudo pensar benéfico, assim. pai. Só ali, mano. É falso por É o alguns mutualismo. motivos ali, né? Primeiro, os mutualismo. fungos não podem Só ser isso. utilizados como controle biológico em lavouras, aí já está errado, porque sempre causam doenças. Nem sempre, tem fungo que não causa doença, né? E daí ele fala, como as observadas em associações desarmônicas entre fungos e raízes de plantas conhecidas como micorrizas. Então ele falou exatamente o contrário, né? Ele falou que é uma relação desarmônica que vai causar uma doença. Não é, né? É uma relação mutualística entre os fungos e as raízes, é uma relação benéfica, tá? Daí é 16. As nanopartículas descritas no texto podem ser utilizadas no combate às contaminações bacterianas, como as micoses. Sim, Contaminação. senhor. Sim, senhor, pastor. Sim, senhor, sou pastor. Não, né, gente? Não, né? Ó, ele tá dizendo ali no fim, Errou. as contaminações bacterianas, como as micoses. O cara errou. Micose é doença causada por fungo. Ah, Tá dizendo que micose é contaminação bacteriana. Não, mas aí é um detalhe. no certo? combate, não. Tá. Como um burro. Daí. Mas se não tivesse escrito bacteriana, estaria certo. Esse Não? gênio aqui também não sabe. Não, cara, no combate, velho. Pode ler de Cara, novo, por favor? Foda-se o combate, cara. O que tem a ver, velho? Tá errado não é isso. O fungo, ele pode ser usado no combate de infecção bacteriana, né? Ele faz antibiótico. Só que ele está dizendo que o nome de infecção bacteriana é micose. Então, Micose é a doença causada por fungo. É como se você estivesse dizendo assim, o fungo ele é usado para tratar doença bacteriana porque ele combate doença causada por fungo. Tá? Então não faz sentido. Não faz sentido. Mas de resto a afirmativa ela tá certa. no combate, cara. No combate. Tá. Porra. E daí ali na 32. Quer dizer, velho. Além da possibilidade biotecnológica relatada no texto, alguns fungos produzem antibióticos, como a penicilina, usados no tratamento de infecções bacterianas. Ah, isso é verdadeiro. Sim, verdadeiro, né? Mas Tem fungo, que é aquele penicilino, que é usado para fazer antibiótico, tipo a penicilina, tá? E daí ele é a última, 23. Ele tá falando de protozoário. Ele fala que tem um mano lá que tá estudando biologia, e daí ele encontrou uma ameba. E daí ele começou a descrever a ameba. E daí ele falou assim, o animal observado é um eucarionte, apresenta o corpo formado por muitas células e não possui uma forma definida, já que altera sua conformação constantemente. Sua locomoção ocorre através de expansões do corpo, denominadas pseudópodes. O que está certo e o que está errado? só tá, a locomoção tá certa. Locomoção está certo. É parcialmente certo. Que a Tânia fez isso na sala hoje, eu lembro. Tá. Uma formada de muitas células e não possui uma forma definida. Então, do começo. Primeira palavra que ele fala ali. O animal observado é um eucarionte. Então, vamos lá. Protozoário é eucarionte? Não. Sim. Sim. Tá? Protozoário é eucarionte. Só não é animal. Protozoário está no reino protista. Se é animal, tem que estar no Qual reino detalhe? animal. Tá? Então, protozoário, ele é eucarionte, só que ele não é animal. Então, o começo da afirmativa já está errado. E daí depois ele fala, apresenta um corpo formado por muitas células. Tá certo? Não. Por que não? Então é eucarionte. Que ele é o Mas carioca. por que tá falando que Não, mas e daí? Eu também sou eucarionte e meu corpo é formado por muitas células. E eu sou? Eucarionte, meu corpo é formado por muitas células. O que tem a ver uma coisa com outra? Não sei. Porque é no celular? É unicelular, tá? Tá falando, apresenta o corpo formado por muitas células. Não, né? Ele é unicelular, então o corpo dele é formado por uma célula. Tá? São as únicas características de protozoário que você tem que saber. Mas Daí depois ele fala que não possui forma definida, tá certo? Certo. Sim, né?
a ameba ela é toda fodida, assim, ela não tem uma forma definida. Tem aqueles pseudópodes, que são como se fossem aqueles braços, aquelas expansões do corpo dela. Isso daí vai fazer... Você não tinha falado que era unicelular? Falei. Falou? E daí... De resto tá certinho, né? Ele fala que não tem forma definida, que muda constantemente, tá certo. E daí fala, sua locomoção ocorre através de expansões do corpo denominadas pseudópodes. Sim. Sim, né? Tem aquelas perninhas pra fora, como se fosse. E daí ela vai, como se fosse puxando, assim, sabe? Tudo aquilo lá pra locomoção. Então, que a afirmativa certa ali seria a letra A, não tá dizendo que tá errado, porque a ameba não é considerada um animal e é unicelular. Daí, de resto tá errado, né? Ah, errado pois a ameba é um procarionte e é unicelular. Não, não é procarionte, é Mas eucarionte. não era parcialmente certo. então. Sei lá, pô, a Tânia falou. A Tânia falou que é D. Ah, então a Tânia é burra. Isso a gente sabe. Ela Mas, falou que pô, era D? acho que sim. Que maluca. É. Vamos ver no gabarito, velho? Mas eu escutei. Não, não tô errado. D e B é meio parecido. Né? Eu escutei ela falando hoje na Não, mas sala é A, que- velho. que a certa é não tem nem como parcialmente errar. correta. É A ou D? Vamos ver. Capítulo 2, 23. Ele tá vendo já. Não, tô certo, é A. Se a Tânia falou que é D, ela tá errada. Não, o Satânia. velho. Satã. Não, velho, a Tânia é foda, eu não presto mais muita atenção nela. Velho. Enfim, Nunca prestei. então é isso daí. Ali a letra D que você falou que tá cuidando. Parcialmente certo, pois errou apenas ao dizer que a ameba é formada por muitas É que ela não células. errou só isso, né? Então, É, não tá errou quase só isso, certo. porque... Ela tá certa. quase certo. Se tivesse certo, a gente marcava essa, mas não tá. Porque ele não erra só quando ele fala que o corpo é formado por muitas células, né? Ele Acho fala que tá apenas, velho. que apenas. tá errado. Apenas. Tipo, ele tá errado também porque ele fala que é um animal. Daí o certo seria a letra A. Ixi, Tá? Ixi, então. Depois você escreve uma caixinha de reclamação pra Tânia. Não, meu Deus, eu vou demitir ela. Não, eu vou... Você vai fazer um escândalozinho igual você sempre faz. Nunca fiz. Dentro do... Tira a mão de mim, velho. Dentro do conteúdo aqui, vocês têm alguma dúvida em alguma coisa? Não. Certeza? Não, só dá uma revisada depois. Isso. Então fechou. Fui ladrar.